Oi, turminha, boa tarde. Estamos aqui na nossa aula 3 de Direito Aplicado. Hoje a gente vai falar sobre bens, sobre fatos e sobre o negócio jurídico. São mais conceituais que eu estou passando para vocês terem uma ideia do que significa cada uma das nomenclaturas e no dia de vocês vão conseguir identificar quando aparecer algo assim, né, questionando para vocês. Então, vamos lá, nosso início. Os bens, né, são aqueles bens jurídicos patrimoniais, né, aqueles que podem ser material ou imateriais e devem possuir valor econômico, sendo objeto de uma relação jurídica, né? Então, quando eu falo em bens jurídicos patrimoniais e que de fato estão dentro, né, são objeto de uma relação jurídica, é porque eles possuem um valor econômico, né? De alguma forma ou de outra, ele tem algum valor, né? Então, é isso que significa os bens jurídicos patrimoniais. E os bens jurídicos não patrimoniais são aqueles que não possuem valor econômico, né? Como a vida. A vida ela não tem um valor econômico, né? Nós vivemos, não devemos matar os próximos, né? Ao próximo, devemos preservar a vida, porque não tem valor, eu não tenho como mensurar um valor de uma vida, né? Então, é isso que significaria a grosso modo. A classificação dos bens, eu trouxe para vocês o que é mais usual na administração. Existem outras classificações, mas elas são doutrinárias, né, doutrinas do operador do direito, daquele que vai trabalhar porque precisa adentrar mais no assunto e ser mais específico. Então eu estou sendo bem geral com vocês e trouxe aquilo que vocês precisam identificar de uma forma simples para que vocês consigam entender e aplicar no dia a dia do trabalho de vocês, tá? Então, qual que é a classificação que vocês vão ter que considerar, né, no curso de vocês? É essa aqui apresentada, né? Os bens considerados em relação ao titular, que diz sobre quem é, né, o bem a quem pertence, e eles são divididos em bens públicos e bens privados. Temos os bens considerados em si mesmo, é assim que fala mesmo. Então, são aqueles que estão de acordo com o que eles são, né, em si. E eles são divididos em bens fungíveis e infungíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens singulares e coletivos, bens imóveis e imóveis. Basicamente, os bens considerados em si mesmo, vocês vão ver bastante no dia a dia de vocês, né? Se vocês forem mexer com a parte de contrato, se vocês foram mexer com a parte de produção, né? Então, assim, compras, vendas, a gente está falando de bens, né? E bens públicos e privados também, para vocês poderem saber essa diferenciação. São coisas que vocês vão ver no dia a dia de vocês. Os bens reciprocamente considerados são os bens principais e acessórios, né? E os bens acessórios. Essa nomenclatura é mais para diferenciar o que é acessório, porque se eu vou fazer uma dissolução de uma sociedade, por exemplo, eu tenho que calcular os lucros, e os lucros é um bem acessório, né? A sociedade é o bem principal, mas os lucros é o bem acessório. Então, essas informações do que é cada bem, elas são importantes no dia a dia de vocês, porque vocês trabalham para uma empresa, né? Vão trabalhar, o intuito de vocês é trabalhar para a empresa, né? Na organização administrativa, seja ela pública ou privada. E tudo que vocês vão fazer estão ligados a um contrato, a uma relação jurídica, né? E em regra, assim, 99%, essa relação jurídica vai ter uma relação de bem patrimonial. Então, por isso que se faz a importância da presente aula. Os bens considerados em relação ao titular são os bens públicos, né, que são aqueles bens de domínio nacional, que é do Estado. Aquele bem que é nosso, né, de todos, né, um bem público. Eles são inalienáveis, são impenhoráveis e são imprescritíveis, né? Então, eles têm uma regra diferenciada dos bens privados, tá? Eles se dividem, né? Os bens públicos se dividem em bens de uso comum, que são rios, mares, praças, ruas, tudo aquilo que está a dispor da população de uma forma simples, né?
Em bens de uso especial, que tem os hospitais, os fóruns, as escolas, porque cada um desses locais eles têm uma função específica, né? A escola é para os alunos estudarem, os hospitais é para os enfermos, o fórum é para quem está buscando a justiça, né? O poder judiciário. Então eles têm uma característica de uso especial. E nós temos os bens dominicais, que é o terreno baldio, as terras devolutas, né? São bens que são do Estado, né? Pertencem como bens públicos, mas eles não têm uma destinação. Eles são desafetados, né? E por não ter essa destinação, é o único bem que pode ser alienado, né? Eu coloquei aqui para você, bens dominicais podem ser alienados, significa que eles podem ser vendidos, usado como moeda de troca numa negociação. Já os bens privados são todos os outros bens que não são bens públicos. Ponto. Então, tudo que não é bem público é bem privado. Então, não importa qual seja, se não é público, é privado. É 880. Os bens considerados em si mesmo, né, são aqueles que eu falei ali numa listinha, né, que são os bens fungíveis, infungíveis, os bens coletivos, singulares, divisíveis, indivisíveis, enfim. Eles têm cada um a sua classificação e cada um vai explicar um pouquinho o que é cada um, né? Então eu comecei aqui com vocês para explicar os bens fungíveis e os bens infungíveis. Bens fungíveis são bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, né? Eu posso substituir esse bem por algo. Exemplo, dinheiro. Eu posso substituir uma nota de R$100 por notas de R$10. Eu posso substituir uma resma de folha sulfite, né, por uma outra resma de folha sulfite. Eu posso substituir uma saca de arroz por uma outra saca de arroz, né? Sem que eles percam a sua espécie de qualidade e quantidade, né? Uma saca de 50 quilos vai ter outra saca de 50 quilos. E se eu, né, fiz uma compra de um arroz integral, eu tenho como substituir esse arroz por outro arroz integral. É substituível, é isso que vocês têm que gravar, tá? Já os bens infungíveis são bens que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie. Qualidade e quantidade, eu não tenho como substituir aquele bem. Aquele bem é daquele ponto, né? A doutrina usa como exemplo os imóveis, que uma vez que eu tenho aquele imóvel naquele determinado terreno, localidade, eu não consigo substituir ele por outro. Eu posso trocar ele por outro, mas não porque eu estou substituindo ele. Eu estou trocando o quê? O valor dele pelo valor do outro. Mas ele em si é insubstituível, porque aquela localidade, o local onde ele está, não tem como eu colocar um outro imóvel ali. Ele está único ali, né? Fixado. A obra de arte, eu não tenho como fazer uma Mona Lisa. Você pode ter vários artistas que fazem a Mona Lisa igual ou diferente, enfim, não existe, é uma obra de arte, né? E como ela é considerada e classificada como uma obra de arte, ela não pode ser substituída. Outro exemplo que eu trago aqui, que é um exemplo corriqueiro, é o troféu. Né? Um troféu de um campeonato de futebol, eu não posso substituir. Quem foi campeão é campeão, né? Quem tem mundial, tem mundial. Quem não tem é o Palmeiras. Essa é uma zoeira. Mas não tem como a gente substituir esse troféu. Uma vez que ganhou esse bem, esse título, ele é insubstituível, né? Eu não sei como é que faz, se eles trocam, mas acredito, o troféu cada um tem, né? Cada campeonato, aquele time, aquele clube ganha aquele troféu. E se alguém rouba aquele troféu, não tem como substituir ele, não terá o mesmo valor, porque ele é feito único e exclusivamente para isso, né? O troféu da Copa, o troféu das Olimpíadas, né? Enfim. Esses seriam algumas espécies que vocês poderiam identificar o que seria um bem infungível, né? Para entender que não pode ser substituível.
Os bens consumíveis e os bens inconsumíveis, bem simples de entender, né? Bem consumível é aquele em que o uso importa a destruição imediata da própria coisa, né? Então, assim, quando eu como uma maçã, um alimento, eu automaticamente estou destruindo ele. Não tenho como eu usar ele depois, né? Quando eu falo assim, usar ele depois, é usar ele por um tempo, que nem um carro. Um carro eu uso, aí tem carros que estão aí há 60 anos rodando. Então, o que ele é? Ele é um bem inconsumível. Ele não se perde, a destruição não é imediata. Eu posso utilizá-lo né, por uma frequência, por uma constância, sem que ele perca a sua substância, a sua essência. A roupa não deixa de ser roupa. Eu posso rasgar ela, mas ela não deixa de ser roupa. Então eu posso também utilizar mesmo ela rasgada. Tá cheio de gente que gosta de calça rasgada. Vai lá e rasga a calça. Então, deixou de ser calça? Não, muito pelo contrário. Ganhou um estilo muito mais bonito, porque agora ela tá ali rasgadinha. Então seria mais ou menos isso para vocês entenderem. Consumível, aquele que vai perder a sua substância, né? Vai importar na sua destruição imediata. E inconsumíveis é aquele que eu posso usar por uma frequência que mesmo assim ele não vai importar na sua destruição imediata. Os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Eu vou arrumar aqui depois para vocês o PDF, tá, gente? Tá como inconsumíveis. Se vocês imprimem, risquem ali que aqui é bens indivisíveis, tá? A essência dele tá certa, mas a palavra em cima, acho que na hora da correria eu acabei não conseguindo mudar. Então vamos lá, bens divisíveis, bens que podem ser fracionados sem que perca a sua substância, sem prejuízo do uso a que se destina. Um grande exemplo de bem divisível é a pizza. Uma pizza é uma pizza. Um pedaço de pizza continua sendo uma pizza fracionada, certo? Um chocolate é um chocolate. Um pedaço desse chocolate continua sendo um chocolate fracionado. Então vocês pensam assim, qualquer bem que eu possa fracionar, que eu possa dividir ele sem que ele perca o valor dele, sem que ele tenha prejuízo ao que ele se destina, né? Então seria isso um bem divisível. Um bem indivisível é aquele que não pode ser fracionado sem que perca sua substância, essência e, em regra, né, causa prejuízo do uso a que se destina. Exemplo clássicos: o carro, não tem como eu dividir o carro, não posso numa divisão de partilha de bens cortar o carro no meio e falar toma metade do carro e metade do carro. Isso não existe, né? A gente sabe que não é possível essa divisão, porque senão vai perder a essência do que aquele bem representa, que é o carro. Os animais são bens, né? Nós somos humanos, né? Seres humanos, somos indivíduos, né? E temos essa conotação de seres humanos. Os animais são seres vivos, né? E semoventes, eles são chamados de semoventes, né? E considerados como bens. E uma coisa que eles são é indivisíveis. Eu não tenho como dividir um cavalo sem que ele perca a essência dele. Eu não tenho como dividir um cachorrinho sem que ele perca a essência dele, né? Aqui o outro exemplo que eu trouxe para vocês foi da casa. A hipoteca, né? A hipoteca é um contrato que você faz em que você põe a sua casa em garantia e ele é considerado um bem indivisível, né? Eu não posso tirar a hipoteca de uma casa enquanto eu não pago ela, então ela não é divisível. Eu não posso partilhar, uma vez que tem a hipoteca, eu não posso dividir. Bens singulares e bem coletivos. Os singulares são aqueles que se consideram por si só. Um carro é um carro. Uma loja de carro é uma loja de carro onde eu tenho carros que estão à venda. Tá vendo? Olha a diferença. Um livro é um livro. Uma biblioteca é um local
que eu tenho vários livros, onde eu posso retirar um livro sem que ele perca a sua essência. Uma ovelha é uma ovelha. E um rebanho de ovelhas é um número X, né, dos animais, das ovelhas, que podem ser considerados como bens, porque eu posso fazer um contrato em que eu estou comprando um rebanho, né, e não uma ovelha. E o fato de eu trocar dentro do rebanho uma ovelha por outra não vai perder a essência do contrato, que é o rebanho, tá? Então, os bens coletivos é isso, são aqueles considerados pela junção dos bens singulares, sem o desaparecimento da condição singular cada um. Um livro numa biblioteca continua sendo um livro, uma ovelha num rebanho continua sendo um rebanho, um carro numa loja de venda de carros continua sendo um carro. É basicamente isso, tá? Que é quando eu junto um bem individual num coletivo. Bens imóveis e bem móveis. Bens imóveis são aqueles insuscetíveis de movimentação e se traduz como tudo aquilo que estiver incorporado ao solo. É o terreno, né? Não está incorporado ao solo o terreno? O muro que eu fizer está incorporado ao solo. A cerca que eu fizer está incorporada ao solo, o prédio que eu construir está incorporado ao solo. Então, tudo aquilo que está incorporado ao solo, né? E os bens imóveis são os bens suscetíveis de movimento próprio ou por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômica social. O livro, ele tem uma movimentação por força alheia, o carro tem uma movimentação por força alheia, a ovelha tem uma movimentação tanto por força alheia como por força própria, porque uma ovelhinha pode passear por aí por conta própria, né? Se eu não tiver uma cerca para cercar ela dentro do meu terreno, ela vai andar para lá e para cá, né? E eu não vou ter esse controle, porque ela tem é um ser vivo que consegue se movimentar. Então, por bens móveis e imóveis, é só isso que vocês têm que frisar, né? São os mais comuns, são os que vocês vão mais interpretar dentro dos contratos que vocês tiverem acesso, vai ser essa destinação de bens móveis e imóveis. Os bens reciprocamente considerados, eles se dividem em bens principais e bens acessórios. Os principais são bens que existem em si mesmo e não dependem de outro para existirem, tá? Então, ele é um bem que está ali por si só, né? Ele é um solo, por exemplo, o terreno, ele é um bem que está ali por si só. Quando eu agrego a ele a casa ela não é um acessório, né? Se eu incorporar ela no solo, ela passa a ser um bem principal. Acessório vão ser o que eu fizer em volta da casa, entendeu? Mas enquanto eu não agreguei ao solo aquele prédio, aquele terreno, ele não é um bem principal, é um bem acessório, né? O material de construção é considerado um bem acessório do bem principal, enquanto ele não for incorporado no solo. A partir do momento que ele passar a ser incorporado no solo, ele se torna um bem principal. Os bens acessórios são aqueles que só podem ser concebidos na dependência do bem principal, né? Então, assim, eu só tenho bens acessórios se eu tiver o bem principal. Se eu não tiver bem principal, não existe bens acessórios. Então, é muito simples, ele depende do bem principal, né? Ele é o acessório desse, né? Nós, mulheres, não precisamos de bolsa, mas a bolsa é o nosso acessório. Então, a gente tá lá com a nossa bolsinha. Nós não precisamos do celular, mas o celular é o nosso acessório. Praticamente a extensão do nosso corpo, mas ainda é considerado acessório. Vamos lá. Os acessórios, eles são divididos em produtos, pertences, frutos e benfeitorias. Os produtos são aqueles, né, não são produzidos periodicamente, né? Eles causam destruição do bem principal e levam à escassez. Exemplo, desmatamento. Eu tenho um terreno, o solo, eu tenho as árvores que estão dentro daquele solo e eu começo a desmatar aquele solo para mim poder ter a madeira. Então, assim, se eu faço um desmatamento
sem um controle ambiental, provavelmente eu nunca mais vou ter madeira naquele local, entendeu? E aí eu vou causar esse desmatamento, que é essa perda de solo, para que o próprio solo se regenere e volte a crescer árvores naquele local. Então vai ter o que? Eu usei o produto, que era a árvore, e eu destruí o principal, porque qual que era o bem principal naquele terreno? Eram as árvores, porque elas estavam incorporadas ao solo, né? E o que aconteceu com elas? Levei elas à escassez, eu perdi elas, né? Isso também acontece no extrativismo, né? Quando a gente tem a extração de diamante, por exemplo, extrai até acabar. Petróleo também, extrai até acabar. Então, quando tem a escassez, eu deixo de ter aquele produto, né? Então, esse acessório, ele deixa de existir. As pertences são bens acessórios destinados a conservar ou facilitar o uso das coisas, sem que delas sejam partes integrantes. Em regra, não acompanham o principal. Um exemplo, trator de fazenda ou maquinário de uma fábrica. A fazenda é fazenda, com trator ou sem trator. E muita empresa, muita fazenda, a dependendo, né, eles fazem os seus arrendamentos com o seu equipamento, né, que é um contrato de uma forma de você fazer um financiamento meio que alugando aquele bem, né, porque diferente do financiamento você pode devolver o bem no arrendamento. Em cidades pequenas, aqui do interior de São Paulo, quando você vai nessas zonas rurais, você vê muito trator. E a maioria desses tratores não são da propriedade. Eles são incorporados, né? Eles passam a existir na propriedade, mas são acessórios, porque eles são utilizados e, em regra, são arrendados, tá? Então, seria um exemplo aqui, maquinário de fábrica também. A máquina da fábrica, ela é um acessório, né? Ela é uma pertença. Numa dissolução de sociedade de uma empresa, eu vou colocar o maquinário, porque é um bem da empresa, ela tem que entrar o valor econômico daquele bem. E ela, como uma pertença da empresa, ela faz parte do patrimônio, né? Então, numa divisão, ela tem que ser colocada. Os frutos em si, né, são os bens acessórios que vêm naturalmente do principal e produzem periodicamente sem perder a qualidade, sua reprodução não leva à escassez também. Eles são divididos em naturais, que é aquele que decorre da natureza, o fruto da árvore. Eu posso pegar fruto da árvore constantemente. Se eu ficar tirando a árvore em si, eu vou causar o desmatamento. Mas se eu tirar só o fruto da árvore, a fruta vai continuar estando ali, né? A industrial, que decorre da intervenção direta do homem como um produto manufaturado. Exemplo, as garrafas de bebida. É o produto que a empresa está efetuando. Então, numa fábrica, eu tenho um produto. O que é esse produto? Ele é um fruto da atividade econômica da empresa, né? Então, garrafas de bebidas, livros, aparelhos, tudo que é manufaturado, tudo que é da indústria que foi ali gerado é um produto. E ele, como um produto, né, ele é um fruto industrial. Outro fruto que nós temos é o civil, que são os rendimentos produzidos pelo objeto principal. Exemplos, juros. Eu pego um dinheiro, ponho aplicado ele numa capitalização, por exemplo, ou no tesouro, e os frutos dele, que são os juros que estão gerando, né, em decorrência dessa aplicação, ele é um fruto civil, né? O aluguel é um fruto civil. Então, apenas para vocês distinguirem o que é esses aqui, acredito também que esses bens reciprocamente considerados vão ser nomenclaturas que vocês vão ver com frequência, né? Pertenças, frutos, isso aí você pode ter certeza que no dia a dia de uma empresa vocês acabam tendo acesso, né? Já as benfeitorias, que também são super conhecidas, principalmente quando a gente fala de contratos, né? Se você está lá participando de um contrato de aluguel, tá orientando, tá ali junto na empresa, trabalhando naquele setor em que vocês estão vendo isso, as benfeitorias vão estar lá no contrato, né? Dizendo que as benfeitorias não serão restituídas. Em regra, é isso que está dizendo no contrato.
Então vamos lá, o que é benfeitoria? É toda obra realizada pelo homem na estrutura de um bem com o propósito de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezar algo. Conservá-lo a gente chama de benfeitoria necessária, né? É necessário, se é necessário tem que fazer, porque senão aquele imóvel, né, aquele bem imóvel ou imóvel vai perecer, ele vai se perder, né? Um maquinário que vocês tenham alugado, se você tá lá periodicamente fazendo a manutenção dele, é o que? É necessário, é conservá-lo, né? Melhorá-lo é você tornar ele mais útil, né? Uma casa sem garagem é você fazer uma garagem coberta. Então é o que eu estou melhorando, estou agregando naquele imóvel para ele se tornar mais útil, né? Ele ter uma utilidade melhor da que ele tinha. Então a gente chama de benfeitorias úteis. Ou embelezar algo. Embelezar algo é embelezar de fato algo, é você colocar as coisas de alto padrão, uma decoração de interiores, né? Tudo aquilo que vai agregar naquele bem um valor maior, né? De uma forma em que ele foi embelezado, né? Há um prazer, né? Numa casa, por exemplo, uma piscina é considerado uma benfeitoria voluptuária, que chama, né? Ela não é nem necessária nem útil, porque não há necessidade de ter uma piscina no calor que a gente vive, eu tenho certeza que há, mas ainda não conseguimos isso. As pessoas, né, entendem que não há necessidade de você colocar uma piscina numa residência no calor que a gente vive, né? Então, vamos ter que sofrer mais um pouquinho. Gente, sobre os bens, é basicamente isso. Eu fiz um PDF, fiz umas perguntinhas e gostaria que vocês fizessem. Fico à disposição para vocês tirarem dúvidas e qualquer coisa vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Bons estudos!